Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bom, seja lá qual for o horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu me chamo Eduardo da Costa Mendes e eu estou aqui para ter uma conversa com vocês. Hoje sobre a importância de manter diferentes tipos de leitura para nós que somos escritores iniciantes. Bom, eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre cada estilo literário e qual a importância dele para dentro do nosso trabalho. E vou estar apresentando também um pouco de uma das obras que eu gostei durante esse tempo que eu estou lendo. Que eu vou até fazer uma cada livro que eu estou apresentando para vocês é o que eu estou recomendando, na verdade. Bom, então vamos lá. Começar pelas histórias infantis. As histórias infantis, elas têm uma questão de trabalhar o lúdico, né? É muito importante esse lado, porque assim nós conseguimos fazer com que o que não é verdade, a pessoa que esteja lendo entenda como verdade. Então, muitas vezes, você conseguir trabalhar essa questão do lúdico é muito importante. Então, as histórias infantis, elas têm muito disso. Você conseguir trazer isso para você e passar isso para quem for ler, né? A história que eu vou recomendar é essa aqui, ó. O Mistério do Tesouro Desaparecido, de Jerônimo Stilton. Esse livro aqui meu irmão mandou para mim recentemente. Eu gostei muito dele por função de que ele trabalha, né, a questão da ludicidade junto de um excelente texto e de imagens mais bonitas ainda. Então eu recomendo esse livro aqui por função disso. Essa é a minha recomendação por função em relação ao livro de livros infantis. Agora vamos falar um pouco de contos. O conto é muito importante também por função de que você consegue fazer um resumo muito grande daquilo que poderia se ter uma proporção muito grande em relação a tamanho. Tipo, às vezes a abordagem acaba tendo a mesma intensidade, porém em relação a tamanho você consegue diminuir bastante. Então você ter conhecimentos de contos é muito importante. Por exemplo, existem vários filmes, séries que são inspiradas em contos, não basicamente em livros gigantescos. Por exemplo, Eu, Robô é baseado num livro de contos de... Me fugiu não, acho que é Isaac Asimov o nome do autor. Mas o pai da robótica aí. Se eu estiver errado, me perdoe, mas acredito que seja isso. Ele é baseado num livro de contos e você vê a proporção que tudo isso tomou. Virou filme. E um filme de milhões e milhões de dólares, né? Por sinal. Então, os contos, eles são muito importantes para nós também. Ter esse conhecimento de resumir as coisas. Para nós, escritores iniciantes, é muito bom ter esse conhecimento para poder fazer isso aí. Porque também, dentro da trama que nós abordamos, muitas vezes existem aquelas subtramas. E saber abordá-las é muito importante também. Tá? Eu, infelizmente, não tenho nenhum livro de conto aqui agora comigo, mas eu posso recomendar um livro que, por sinal, é até uma amiga minha que escreveu, a Nana Chara Barbosa. O livro chama Entrelaços e ele foi publicado pela editora Life, aqui do meu estado, Mato Grosso do Sul, né? E é um livro de contos românticos, eu recomendo bastante. Procura lá que ele, ó, é massa. Eu também escrevo contos, para falar a verdade. Eu escrevi um conto, o mais recente, ele tá divulgado num blog chamado A Taverna, ele chama As Luzes do Éden. Procura lá também que ele é massa. Mas enfim, para não estender tanto, né? Vamos pular para as fábulas agora. As fábulas basicamente é o mesmo sentido dos contos, né? Porém, ele tem a questão de uma sintetização ainda maior. Ele fica bem menor
Só que ele alcança um nível filosófico muito grande, entendeu? Então a fábula é muito bom porque você consegue absorver uma gama de palavras muito grande e palavras que você não usa normalmente e obviamente você precisará para transcrever um livro. E a questão filosófica, né, que você absorve muito essa questão. Para recomendação, recomendo esse aqui, ó. Fábulas de La Fontaine. É um livro fenomenal. Para mim, sinceramente, esse daqui é um dos livros com a melhor estrutura que eu vi nos últimos 5 anos. Primeiro que ele é capa dura, né? Segundo que ele vem, sem contar os próprios contos de La Fontaine, que é um grande nome aí da literatura mundial, ele vem com lindas gravuras, assim. É muito bonito a estrutura física do livro, por função desse acabamento final e dos desenhos, né? Que aumentam ainda mais a questão do lúdico dentro do livro. Vamos lá. Romances românticos, né? Falar um pouco sobre romances românticos. O porquê de tê-los, de lê-los, na verdade, né? Dentro dos romances românticos, a gente consegue absorver muito a questão da cenografia, da questão do sentimental também. A cenografia porque você consegue absorver, você consegue entender a descrição de cenas, paisagens, ocasiões e tal. E pela questão do sentimental também, porque eu acredito que as pessoas que escrevem romances românticos e coisas com relação à poesia são as mais geniais de todas. Por quê? Porque você trabalhar o romantismo não é nada fácil. Eu, por exemplo, eu tenho uma preferência por ficção científica e terror. Então, descrever uma cena de guerra é muito mais fácil do que você descrever um beijo, por exemplo. Você descrever um abraço, um olhar com intenções é muito difícil de você descrever. Então, eu acredito que você ter esse conhecimento a partir de uma leitura, conseguir absorver a partir de uma leitura de um romance romântico, eu acho que é muito interessante. Minha recomendação fica nesse aqui, ó. Modelo de Verão, de Paulina Pariskova. Esse livro aqui, sem contar que ele é esteticamente bonito, o romance que está por trás dele tem, como eu disse, uma cenografia muito bacana e tem uma trama ainda mais bonita. Apesar de ele ser meio clichêzinho assim, ele tem uma trama que prende. Apesar de eu não gostar de romances românticos, eu recomendo Modelo de Verão. É bacana, é massa. Vamos lá. Alta fantasia. Bom, quando a gente pensa em alta fantasia, logo já vem à mente Senhor dos Anéis, Harry Potter, As Crônicas de Gelo e Fogo, enfim. Só que saber trabalhar alta fantasia com esses autores, aliás, tendo esses autores como ponto de partida, é bom, é excelente. Só que não dá pra gente ficar somente neles. Então, eu vou trazer eu trouxe como recomendação 2 livros, né? Esse aqui, Elantris, de Brandon Sanderson, que é um escritor que está muito na mídia aí, né? Ele a Aleph tá produzindo alguns livros dele, Coração de Aço e Tormenta de Fogo. Eu ainda não os li, mas pelas resenhas que a gente encontra na internet é muito bom. Bom, esse livro aqui, como alta fantasia, é muito interessante. Por quê? Porque você consegue entender descrições de grandes dinastias, heróis, grandes cavaleiros e tal. E isso é muito bom, porque você conseguir fazer uma absorção
contextos, né, sociais, religiosos, principalmente religiosos. Na alta fantasia você encontra muito essa questão do religioso, do mitológico. Isso aí também é muito importante para nós, escritores, para poder passar depois, né? E eu gostaria de fazer uma recomendação também de um livro de alta fantasia nacional. Dragões de Éter, da trilogia Dragões de Éter. Rafael Drocon, né? Autor desse livro aqui. Esse livro aqui é excelente, eu gostei bastante dele. Inclusive eu tô até relendo, porque ele faz uma releitura, né, de alguns contos já existentes, como Chapeuzinho Vermelho, João Pé de Feijão, João e Maria, e assim, e vários outros, né? Então eu recomendo muito. E para também trazer à tona a questão do pouco que o autor nacional está sendo visto, né? Eu, por exemplo, eu sou autor nacional. Eu não tenho não só eu, tipo, não tem nem como eu me usar de exemplo, porque eu sou muito recente na área. Mas você não vê, por exemplo, um livro desse, Dragões de Éter, que tem a possibilidade de se tornar um grande filme, um grande seriado. Você não vê isso aí na mídia. Então, para você, se alguém da mídia aí tiver interessado, né, dono dos grandes sites, assim, que esteja interessado, dá uma olhada aí, porque o Rafael Drocon tem um potencial para ser um seriado que vai chutar muitos outros, né? Inclusive, se vocês estiverem interessados também, o pessoal da Netflix, da Amazon aí que estiver interessado em produzir um seriado novo aí, ó, Ictus Vitae, Diário de Cláudio, meu livro, dá uma olhada lá, ele é massa também. Vamos partir para outro, ficções científicas. Bom, ficção científica é muito importante por causa da grande mistura que é. Eu acredito que não há nenhum outro gênero literário que tenha mais subvertente do que a ficção científica, porque space opera, survival, hard. Eu nem sei, tem muitos que eu nem sei mesmo. Mas enfim, vamos lá. Ficção científica é importante porque você consegue fazer, pelo menos no meu caso, que também escrevo ficção científica, é muito bom para entender a questão de grandes tecnologias, de grandes sistemas de universo, conhecimento de universos e tudo mais, né? E também é muito interessante ler ficção científica, por quê? Porque muitas vezes nós temos a concepção de que nós temos uma super ideia maravilhosa, assim, que vai mudar o mundo. Só que na verdade essa ideia já existe. Então, pelo fato de você buscar informação em relação àquilo, é interessante para você evitar um processozinho, evitar ficar reinventando a roda sempre. Então, leia ficção científica para não ter esses problemas. Como recomendação, eu vou falar sobre De Volta, o livro que inspirou o seriado The 100, da autora Cass Morgan. É legal, bacana mesmo para quem acompanhou o seriado. Não é tão fiel não, mas é massa. Recomendo muito. E esse aqui, Matéria Escura, de Blake Crouch, que pra mim, sinceramente, foi o melhor livro que eu li esse ano. O ano não rompeu ainda, mas acredito que nenhum vai ser melhor que esse. Eu gostei muito mesmo. Artigos científicos. Vou falar a importância de ler artigos científicos. É muito importante, principalmente na nossa área, né? Artigos científicos por quê? Porque existe um cálculo da informação. Quando nós buscamos a informação em outras mídias, por exemplo, se você for buscar na internet, muitas vezes está com um déficit aquela informação. Então você precisa buscar um pouco mais a fundo.
por exemplo, você está fazendo uma pesquisa para escrever um livro de ficção científica. Se você busca na internet ou em alguma mídia que esteja mais, que facilite um tanto mais, não será com plenitude que você vai ter aquela informação, você vai obter ela. Então, buscar no livro é melhor. Buscar nas revistas que divulgam a própria informação, sempre melhor. Como recomendação, A Origem das Espécies, Charles Darwin. Meu irmão mandou esse livro aqui recentemente para mim. Eu ainda não li essa versão, mas eu já tinha lido a primeira edição. É um pequeno monstro assim que é massa também. Para quem se interessa em relação a isso, é muito bom. Recomendo também a revista National Geographic, que eu faço assinatura já tem um tempo, e que ela sempre traz uns artigos muito bacanas mesmo, que abrem sua mente de forma gigante. Então eu recomendo National Geographic mesmo. Vamos lá falar sobre terror agora. Bom, eu não sou um amante do terror. Na verdade, eu sou um cagão da peste. Eu sou muito medroso. Mas não tem como deixar passar batido, né? Esse gênero. Quando se pensa em terror, a gente já pensa logo Stephen King, que é um autor que está muito na mídia, né? Mas agora, só que ele não é tão recente. A gente pensa em Lovecraft, pelos grandes feitos que ele tem na literatura e tal. Porém, um livro que me chamou muita atenção esse ano, não é desse ano, só que eu o li esse ano. Desculpa, eu li ano passado, finalzinho do ano passado. Sonho Febril, de George Martin. Esse livro aqui me ensinou muito. Por quê? Porque com ele eu descobri que geralmente a pessoa que consegue trabalhar tramas de terror, ela consegue trabalhar muito o suspense. E o suspense é uma das coisas que mais vende e que mais chama a atenção dentro de um livro. E isso é muito importante foi muito importante para os novos trabalhos que eu tô executando agora. Entendeu? E pessoal, por favor, não me julguem, eu sou muito melhor escrevendo do que falando, tá? Então faço recomendação, Sonho Febril, de George R. Martin, que é um livro massa mesmo. Bom, eu tenho falar um pouco também sobre quadrinhos, né? O porquê de fazer leituras dos quadrinhos. Primeiro que nós conseguimos entender melhor também a questão das cenografias, porque quando você trabalha somente na área escrita, quando você trabalha a mente somente tendo referências escritas, é uma concepção completamente diferente do que você visualizar uma cena uma cena feita por um profissional específico daquela área. Por exemplo, se você pega, estou usando essa aqui do Batman, Silêncio, que é Batman é o meu personagem preferido, tá, gente? Eu gosto muito dele, né? Massa também. Se você pega e faz uma análise de cada cena, você vê angulações, você vê como é que, por exemplo, uma pessoa cai e tal. Então, na hora de você fazer uma descrição de cena, fica muito mais fácil, porque você consegue imaginar aqui. E também tem a questão de grandes ocasiões que acontecem nos quadrinhos. Pelo menos nos que eu leio, né? Você consegue visualizar cenas muito poluídas assim e compreendê-las muito bem. Coisa que você não consegue fazer num livro. Você não consegue descrever uma cena completamente poluída, aquele cenário tudo regaçado, com a mesma perfeição que é executado num quadrinho. Até consegue passar, porém a compreensão é bem diferente de estilo para estilo. Eu não recomendo o quadrinho para quem está buscando conhecer novas palavras, porque a linguagem dos quadrinhos ela é bastante coloquial na maioria das vezes. Apesar de ter muitos hoje no mercado que tem uma forma bem mais filosófica e mais
ortográfica, vamos dizer assim, para abordar os textos, né? Mas no normal, os que estão mais na mídia mesmo, não recomendo para isso. Bom, então eu vou pro último estilo. Não sei se isso é um gênero literário, mas eu acredito que seja mais alguma subvertente de algum estilo, que são os criminais. Os criminais, eles são basicamente o mesmo do que o terror, por função de que você consegue absorver muito a questão de aprender a trabalhar o suspense, que é o que mais vende, pelo menos para mim, eu acredito que o que mais vende seja a questão do suspense em si. Bom, eu vou fazer recomendação desse livro aqui. Assassinato no Expresso da Meia-Noite. Assassinato no Expresso do Oriente. Vai até sair o filme desse livro aqui recente, acho que ano que vem. Agatha Christie é um dos grandes nomes, né, da literatura mundial também. Ela é da década de 50 ou 60, se eu não me engano. A forma que ela trabalha é muito, muito, muito boa. Você consegue perceber que a Agatha Christie era uma dama pela simples leitura de um livro dela. Você vê que ela não era uma pessoa de pouco conhecimento, ela realmente era uma pessoa da alta sociedade, por conhecer o que conheceu. E, enfim, ela é um grande nome merecidamente, ela trabalha muito bem. Então eu recomendo bastante para você que está buscando romances criminais. Tem a questão de ler Sherlock Holmes e tal, mas eu não gosto. Mas enfim, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. Desculpem qualquer coisa, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá uma curtidinha aí, compartilha, se inscreve no meu canal, estou tentando crescer um pouquinho. E é isso aí, fiquem com Deus. Um beijo para vocês.